Primeiro momento zen: arbitragem em vez de regras. Na maior parte do tempo em jogos old school, você não usa uma regra, você arbitra. É fácil entender essa frase, mas é necessário reflexão para realmente assimilar e aplicar a mensagem. Jogadores podem descrever qualquer ação sem olhar para a ficha de personagem, a fim de verificar se podem desempenhá-la. O mestre, por conseguinte, se utiliza de senso comum para decidir o que acontece. Ou rola um dado, se julgar que há algum elemento randômico envolvido. Daí o jogo continua. É por isso que personagens nos jogos antigos têm tão poucos números em suas fichas e poucas habilidades específicas. Muitas das coisas que são desafios de rolagem de dado em jogos modernos, como por exemplo desarmar armadilhas, são resolvidos com observação, ponderação e experimentação. Esse é o primeiro momento zen, arbitragem em vez de regras, título da tradução do grupo Café com Dungeon desse material. Uma rápida introdução ao estilo old school que eu já apresentei aqui. Por que eu trouxe esse contexto, esse conceito? Porque eu quero usar esse contexto para falar um pouco entre as diferenças, o que mudou da edição 0 para a qual esse material foi escrito, à quinta edição, a edição vigente do Dungeons and Dragons. Salve, galera! Trouxe aqui mais uma vez para a gente fazer nessa brincadeira, nesse navegar de 1974 a 2014, entre 40 anos, o que mudou. A estrutura do Dungeons and Dragons original e a estrutura do Dungeons and Dragons quinta edição. O que a gente pode avaliar de diferenças entre eles nessa série que eu tenho feito uma análise comparativa, que inclusive impulsiona, informa muito, na verdade, impacta muito no estilo de jogo. Então, em cima disso, a gente vai falar agora sobre algumas raízes estruturais que tem nesse material do autor Matt Finch, que fala sobre o D&D Zero e sobre o seu jogo, sobre o seu sistema Swords and Wizardry, que é estruturado sobre o D&D Zero. E eu vou usar isso como inspiração para a gente, especificamente nesse vídeo, falar sobre arbitragens. Como a ferramenta ajuda ou atrapalha a gente fazer arbitragens em vez de regras, que vem do inglês rulings, not rules, né? Então, de onde vem isso? Para ilustrar isso, para começar, eu vou mostrar, a gente vai resgatar, né? Eu vou mostrar aqui aquele capítulo que eu já tinha mostrado em outra discussão, que é o como jogar, né? Rodando o jogo, playing the game. E se a gente pegar esse capítulo, ele discute como a gente joga com o sistema do D&D quinta edição. E eu já mostrei aqui que há um sentimento, mostrei no vídeo anterior, de você, nesse modelo, é muito mais direcionado para você jogar com um personagem do que como a personagem, né? E eu vou usar um pouco dessa estrutura agora como exemplo na interação social, tá? Já mostrei alguns exemplos, vamos trazer interação social para a gente discutir. Olha só, nessa parte aqui, né? Interação social. Então ele começa trazendo o que é a ideia da interação social, né? O role-playing, que ele fala aqui. Que na minha análise, role-playing nem deveria estar dentro de interação social, porque para mim tudo é role-playing, né? Você pode estar combatendo, você pode estar fazendo qualquer coisa, você está se projetando na fantasia. Então é um jogo de role-playing, não só interação social, e isso em alguns casos pode inclusive gerar um conflito de conceito de que o role-playing, né, o roleplay no aportuguesado, é quando você está fazendo interação social, e não, é em tudo no jogo, né? Mas beleza, isso dito, ele vai destrinchando aqui, né, que você descreve a sua abordagem, você vai negociando e construindo essa estrutura com quem está mestrando, e nessa estrutura você chega aqui, ó, nos resultados do role-playing, né, e ele fala
Aqui, de uma forma bem legal, né, essa parte é um XP bem legal, eu indico, e ele fala que os resultados, ó, quem está jogando na função de mestre tem que avaliar o posicionamento ficcional do NPC, né, do personagem que o mestre ou a mestra está controlando. Então, se ele for covarde, como que ele pode avançar, como que ele pode agir, né, se ele for uma pessoa muito hostil, então você entende o posicionamento ficcional para agir com ele. Mas aonde esse conceito que ele destrincha aqui dessa interação social, aonde ela entra em conflito com o capítulo de baixo, com o tópico de baixo, quando ele fala de ability check. Repara o que ele fala aqui, ó. Em adicional ao role play, então ele já descola o teste do que é o role play, né? Em adicional ao role play, os ability checks são chave para determinar como isso vai acontecer. Então repara que ele fala que é uma peça-chave. O seu role play, olha o que ele fala, né? Ou seja, você vai influenciar, impactar na atitude do personagem a partir desses elementos de chance, de probabilidade, que são baseados nesse teste de atributo, né? Então ele fala, por exemplo, o seu mestre pode pedir um teste de carisma para avaliar a sua interação com aquele personagem, com aquele NPC, né? Então repara que, olha o que ele fala assim, ó, preste atenção na proficiência, né, nas perícias em que você é proficiente, quando você estiver pensando em interagir com o NPC. Por quê? Para a sua abordagem direcionar naquilo que você é bom. Olha o que ele fala aqui em cima. Você precisa interagir buscando os seus melhores bônus para atuar. Então, se o seu personagem é um bom enganador, vamos pegar aqui como exemplo, tá? Só para ilustrar o ladrão. Só para a gente ilustrar isso que é muito interessante de refletir, né? Vamos pegar aqui o Rogue, né? As classes. E olha só como que a gente pode ilustrar isso bem. É FG, ó, Rogue. Repara que o ladrão, no nível 3, ele pega um arquétipo, né? No nível 1, ó, no nível 1 ele pega expertise, tá vendo? O ladrão no nível 1 pega expertise. O que é expertise? Vamos olhar aqui. Eu achava que era nível 2, tem 3, 4 anos que eu não jogo, a quinta edição nebulou aqui. Nível 1, ó, ele escolhe 2 das habilidades que ele é proficiente e ele vai usar, né, nessa pegada, ó, ele escolhe 2 habilidades que ele é proficiente e ele vai dobrar o bônus da proficiência nela. Então a proficiência, voltando aqui só para mostrar, ó, a proficiência ela é mais 2 no primeiro tier do jogo, né, no primeiro estágio do jogo. A partir do nível 5 ela é mais 3. Então o que significa isso? Que ele vai escolher 2 perícias, 2 habilidades que ele é proficiente, e ele vai usar mais 4 ao invés de mais 2 nesses níveis, depois mais 6, entendeu a ideia? É isso aqui. Então você imagina que esse ladrão, alguém está fazendo um ladrão que é uma pessoa que é boa em persuasão. Ele pega a expertise em persuasão para ter mais 4, e na distribuição de pontos ele deixa ali um modificador de carisma de mais 1 ou mais 2 para ele ter mais 6, tá? Mais 6. Então o que significa isso? Que ele vai fazer um teste com um bônus muito alto para persuadir alguém. Essa é a sacada. Ele vai persuadir alguém com um bônus muito alto. Quando a gente volta lá na interação social, né? O que isso significa para essa pessoa? Quando ela vai fazer a interação social, né, nesse ato, ela vai olhar para a ficha dela, vai ver que ela tem bônus em persuasão alto e ela vai tentar persuadir alguém. Por exemplo, a gente vai mostrar... Agora, rapidinho, antes de eu ir lá, eu vou mostrar a diferença disso para o D&D 0E, onde a gente pega a ficha e você não tem perícias nem o teste de atributo na ficha, né? Você tem essa fichinha aqui que não tem nenhum espaço para perícia, não tem nada, você só tem os atributos, a classe, o nível, alinhamento, tesouro, né? E é isso, essa é a ficha. Como que a gente vai diferenciar uma situação ficcional que eu vou mostrar aqui no simulado, nessas 2 estruturas? Imagine que você e seu grupo estão voltando de uma aventura. Quem está mestrando vai avaliar a chance de um encontro aleatório e sai esse encontro aleatório.
Ali na marca de onde tem um X na hora de sortear, é avaliado que guardas de um forte próximo estão ali naquele acampamento, vigiando a estrada. Dentro desse conceito, quem está mestrando tem a ficha desses guardas. Ele tá usando, a pessoa está usando como suporte o sistema do D&D quinta edição. Ele tem a ficha, são alguns guardas que estão ali acampados vigiando, e quando eles veem vocês voltando pela estrada com uma carroça cheia de entulhos cobertos por lona, você sabe que são tesouros que você traz de uma aventura. Mas os guardas não, e eles perguntam: Ei, você aí, o que traz nessa carroça? E vocês, vou representar aqui, esse mapa não está em escala, tá? É só ilustrativo. Vocês não querem que eles olhem os equipamentos de vocês. E lembra daquele ladrão que tem expertise em persuasão e tem persuasão alta? Ele então vai tentar engabelar esse guarda, talvez até oferecer um dinheiro, quem sabe subornar. Ele tem a ideia, olha para sua própria ficha, vê que ele tem persuasão alta e ele já tem uma ideia baseada no suborno. Ele vira para esse guarda e fala: Estamos a serviço do barão. Você não tem que se meter com isso. Pegue aqui esse dinheiro para pagar o seu silêncio e cada um segue a sua vida. Como que normalmente a gente pensa em resolver esse tipo de situação? E aí você vai definir num teste de atributo esse resultado, né? Como vai ser esse resultado a partir de um teste de atributo? Você vai olhar a intimidação do personagem, lançar um D20 e avaliar o resultado mais o bônus, se igualou ou superou a dificuldade. Mas isso é olhar só pela ótica do personagem. Então, pessoal, há uma dica muito forte de você jogar com esse personagem, né? E não como um personagem. Porque se a dica é você olhar a ficha o tempo todo para que isso direcione o seu jogar, se numa situação dessa, quem estiver mestrando não usar essa habilidade que você tem, né, e simplesmente avaliar pela ficção ou pela ótica do outro personagem, pela ótica do NPC, se o NPC está apavorado ou não, se de repente tem chance de vir reforços por ali, se tem outras coisas que podem acontecer ali, ampliar essa lente, ele de certa forma não vai estar sendo justo no julgar em cima da sua própria habilidade e abordagem indicada pelo livro, né? Que você está usando direcionamento para jogar com esse personagem, com as habilidades que você mais tem. E olha como isso entra em conflito exatamente com esse estilo de jogo que é mostrado aqui, que é: os jogadores podem descrever qualquer ação sem olhar para a ficha. Olha como é que entra em conflito. Por quê? Porque quando você está pensando em arbitragem em vez de regras, a ideia é que você olhe, amplie essa visão para o que vai acontecer, porque está em construção na cena, né? Não há uma rigidez estrutural para que a regra direcione o seu jogar. Na verdade, você está jogando nesse espaço ficcional em construção, né? E nesse ambiente, em alguns momentos, você saca das regras. Como eu mostrei aqui, elas podem ser diferentes. Essa assimetria, ela tem muito a ver com a ideia de arbitragem, né? Você vai fazendo arbitragens, cada um vai encontrar o seu melhor termômetro, o seu melhor tempero, o seu melhor momento de fazer um julgamento do próprio jogar que é construído de cada um. E isso tem muita relação com você ter regras mais leves e uma ficha que direcione menos as abordagens, né? E se você está usando um sistema em que não tem o teste de atributo, né? E se você está usando um sistema em que a ficha não tem nem as perícias, né? Como você, como jogador, ou jogadora, vai se posicionar em relação a isso, vai sentir esse estímulo? É o que eu falei no livro, de você olhar menos para a ficha e mais para a ficção. Então você vai pensar naquela construção. Será que dá para você fugir? De repente, eles estão à distância, você quer dar no pé. Mas e a carroça? Você vai deixá-la para trás? Você vai intimidar os caras? Então você começa a pensar, de repente eu posso tentar suborná-los. E aí essas abordagens, tanto para quem joga quanto para quem mestra, vão aumentando a construção desse momento de diálogo, né, dessa negociação. E ferramentas diferentes, às vezes na mesma abordagem, tem a ver com as arbitragens, né? As arbitragens que eu citei aqui, ó,
elas têm muito a ver com a assimetria de cada um. Cada grupo vai encontrar o seu jogar, né? O seu jeito de jogar. Voltando a esse debate, usando as ferramentas do D&D original e derivados próximos, quando a gente tá julgando, tá arbitrando, tá fazendo a gestão do jogo, tá na mestragem do jogo, olhando pela ótica daquele personagem, você tá jogando o jogo. Então você tem o suporte da ficha dele. Se esse personagem for intimidado, por exemplo, se alguém tentar induzir esse cara a se subjugar, né? Sai daqui! Senão eu vou te transformar num sapo, alguma coisa assim. Você de repente pode pensar na ferramenta do moral. E aí você pensar se faz sentido ou não, se ele for ferido, se ele estiver ameaçado, você vai olhar o posicionamento ficcional, pensar no moral. E o próprio moral já pode te induzir a agir com ele ou até usar a ferramenta. Mas se alguém tentar persuadir ou blefar em cima dele, né, como no exemplo, tentou suborná-lo com algum dinheiro, você pode analisar dentro dessa lógica e até inclusive avaliar pela reação, né? Usar ferramentas de reação, porque isso te estimula na mestragem a jogar junto, né? Você está jogando, está construindo o que vai rolar, e às vezes você quer maiores suportes para posicionar esse personagem. E aí você pensa, olha, será que ele está amigável? Será que ele não está? Como eu posso pensar em cima disso? Então, a possibilidade de você ampliar mais o leque e não olhar necessariamente o jogo sempre pela ótica de personagem, mas olhar o ambiente como um todo, o que está rolando com ele. Isso traz uma outra experiência para o jogo, né? Um outro sentimento para esse jogar. Pode ser que um grupo nessa negociação e nessa tentativa de intimidação ou suborno, só nessas conversas, né? Nesse diálogo entre quem joga e quem está fazendo a gestão do jogo, quem está mestrando o jogo, nessa construção dialética, só ali você já chega numa solução, se ele vai aceitar um suborno, se ele vai ser intimidado ou não. Tem gente que pode falar, não, eu vou fazer esse julgamento pelo moral. E você vai abrir o moral e vai pensar, se ele tem moral 9, eu vou fazer um teste de moral contra 9. Se eu tirar na verdade, eu vou fazer um teste de moral contra 9. Se eu tirar 10 ou mais, eu falho no moral, né? Se eu tirar 8 ou menos, 9 ou menos, eu passo no moral. E aí, ó, 7. 7, ele se manteve no posicionamento ficcional. Ele não falhou no teste de moral, porque o moral dele é alto, é o moral 9. Então, se ele não falhou no teste de moral, ele vai continuar firme. Esse guarda vai continuar firme ali. Mas pode ter um outro mestre que, ao invés de pensar nisso, ele vai, na verdade, construir isso antes. Ele vai abrir lá na estrutura do 0E ou de sistemas parecidos e vai construir ali a partir da reação para melhor informar o posicionamento ficcional desse cara ou desses guardas, né? E 12, por exemplo, olha lá. 12, eles são extremamente entusiasmados, né? Eles são extremamente amigáveis, vamos dizer assim. Então, nesse caso, por que eles estão amigáveis? De repente, esses guardas podem estar bêbados. Olha que legal, pensei nisso aqui agora. E aí, olha, eles foram colocados para fazer ali uma vigília naquela trilha, naquela região. Um deles levou escondido uma bebida e ele estava ali tomando a bebida. E eles estão ali bêbados e tudo, eles estão muito favoráveis àquela negociação. Então o posicionamento ficcional deles nem vai ser hostil. Eles vão perguntar, o que vocês estão fazendo aí? E aí você já vai interagindo que eles estão amigáveis, eles querem oferecer bebida. Então isso significa que quem está jogando, quem está mestrando, está em o sentimento de estar jogando, eu estou construindo junto. E o que vai acontecer é fruto do jogar, né? E qual é a diferença disso, né? Que tipo de conflito a gente tem quando a gente está jogando com as ferramentas do D&D quinta edição? Você tem a visão do personagem, você tem a ficha dele para olhar, mas repare que na própria ficha dele não há ali a ferramenta de moral, né? Você não tem muita estrutura para pensar isso só ali. E embora tenha algumas possibilidades de você pensar na reação, você pensar no moral, essas estruturas não estão ali claras para quem estiver mestrando, embora isso seja possível, há uma rigidez maior. Por quê? Vamos lembrar daquele ladrão que está tentando engabelar esse cara, blefar em cima dele, né? A pessoa que construiu aquele personagem, ela
distribuiu ali, colocou um carisma 14 com bônus de +2. Ela usou, né, a expertise, o blefe e a persuasão exatamente para ser muito eficiente nisso. Então, se você define esse julgamento quando o personagem ali, no caso, vai ser intimidado, será que ele vai ser intimidado? Será que ele vai topar esse suborno ou não? Quando você faz isso sem levar em conta a própria ficha do personagem, há um sentimento de conflito de que você não está sendo justo com aquela alto poder investido naquela habilidade, né? Se você define pelo moral e não por uma intimidação, um personagem que intimida muito mais que o outro pode se sentir injustiçado. Então, o uso dessas perícias e do teste de atributo como mecânica central, em muitos casos, ele enrijece a sua própria capacidade de fazer julgamentos. Isso eu senti jogando. Quando você abre mão disso, né, você tira esse excesso, a experiência é que normalmente você amplia a sua capacidade de olhar e se sentir no jogo, se sentir jogando mais do que rodando um sistema. E isso é muito doido. E aqui, pessoal, vale o asterisco, que é só uma brincadeira, tá? Mas esse sentimento de apertar botões. Porque quando você tem que olhar para a sua ficha, faz essa reflexão. Na indução do próprio livro, no texto do próprio livro, fala para você olhar para a sua ficha e, a partir das perícias, dos atributos em que você tem mais bônus, isso direcionar o seu jogar, é quase que direcionar para que você combine habilidades de, por exemplo, no caso de uma persuasão, de carisma com habilidade, e haja como alguém que vai fazer uma persuasão. É quase que como se estivesse induzindo a apertar os botões, a fazer aquelas combinações adequadas para que esse sistema rígido, mais estruturado, funcione dentro desses elementos de um jogo quase que eletrônico, né? Enquanto que numa pegada mais fluida, num fluff, em algo mais maleável, tanto quem joga como quem está mestrando assume papéis de negociar, de jogar com uma mentalidade mais aberta, muito mais fora da ficha, e há um espaço de construção ficcional nesse diálogo e nessa história em construção, né, em formação, mais saudável para mim, né? As ferramentas funcionam melhor para esse tipo de jogar. Mas isso é só uma reflexão que eu trago aqui para a gente trocar XP. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente. Comente aí, você concorda comigo, não concorda? Eu falei muita borracha. O que você acha dessa estrutura de arbitragem contra regras, fluff contra crunch? Daqui do Zero R 1974, a 5ª edição, dentro dessa estrutura Dungeons and Dragons, o que mudou de lá até aqui? Um abraço e até o próximo vídeo.